Fibromialgia. Que doença é essa? Quais são as suas causas? Quais são os possíveis tratamentos existentes? Quais são os principais motivos da dor que afeta milhões de mulheres, principalmente a partir dos 40 anos de idade, e que podem ocorrer em várias regiões do corpo? Este é o tema da live de hoje, na qual nós vamos conversar com a doutora Bárbara Nicásio, médica psiquiatra, e que vai responder perguntas ao vivo aqui. Então, se você tem dúvidas a respeito da fibromialgia, não perca essa live, siga até o final. Nós vamos responder as dúvidas que forem enviadas pelas pessoas que participarem. E, doutora Bárbara, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Vou ajustar aqui a luminosidade. Me ouve bem? Estou te ouvindo bem, o áudio aqui está bem legal. Boa noite a todos. Vamos mandando aí pro pessoal, todo mundo que vocês conhecem, que faz tratamento, que já teve diagnóstico de fibromialgia, que tem interesse pelo assunto. Os nossos colegas também, né? Vários médicos vão participar dessa live, né? Sempre tem muito médico nas nossas lives, né, Bárbara? Então, acho que hoje nós vamos aqui poder conversar e tirar dúvidas, né? Esclarecer dúvidas, perguntas. É uma doença que tem muitos tabus, né? Muitas dúvidas, muitos questionamentos e até algumas informações desencontradas, né? Eu já estou aproveitando aqui e clicando aqui no aviãozinho, chamando aqui mais pessoas para participarem da live. Quem estiver aí já online já pode fazer isso também. Quem estiver assistindo gravado, né, que também quiser compartilhar esse conteúdo aí com mais pessoas. Eu falo que informação nunca é demais, né, Bárbara? Quanto mais pessoas tiverem informações e souberem a respeito das causas, dos tratamentos, melhores vão ser os resultados para essas pessoas. Então, o objetivo da live é sempre trazer informação científica, né? E por isso que eu acho que é importante a gente ter profissionais igual a doutora Bárbara. Bárbara, enquanto as pessoas vão entrando aí, vão mandando seus convites, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí da sua formação, da sua atuação, onde você trabalha, que tipo de tratamentos que você costuma fazer, para as pessoas poderem te conhecer um pouquinho melhor também. Ótimo. Também vou querer que você se apresente para os meus seguidores. Bom, gente, meu nome é Bárbara Nicásio. Eu sou daqui de Belo Horizonte, nasci aqui, fui criada aqui. Cursei faculdade de medicina na UFMG e fui fazer minha residência médica em psiquiatria na UFJF. Eu retornei para Belo Horizonte e aqui eu atuo como psiquiatra dentro do meu consultório. Né? No consultório a gente conversa muito sobre isso, né, Otávio? Eu foco muito nessa clínica multi, nessa clínica da pessoa, do 1 a 1, né? Sem tratamentos já pré-estabelecidos, e sim essa conversa, esse papo. Eu acho que muita gente tem medo de entrar no consultório psiquiátrico, tem uma série de preconceitos, mas a consulta psiquiátrica é basicamente um bate-papo, né? Eu gosto muito de saber a história do meu paciente e aí construir, né, uma hipótese junto com ele, a gente falar um pouquinho de tudo, né, de cada aspecto da vida daquela pessoa. Então, isso é algo que para mim é algo que na minha clínica é muito importante. Eu também atuo como psiquiatra de urgência e emergência na rede privada aqui em Belo Horizonte e também na rede SUS. Sou muito orgulhosa de trabalhar no SUS. No SUS eu tenho o privilégio também de ser preceptora da residência médica do Hospital de Lomberes e também preceptora da Faculdade Unifenas. Então, essa é a minha atuação profissional no momento. E com relação a tratamentos que eu passo, então, é muito isso que eu falei, assim, eu vou muito no 1 a 1 mesmo. Eu gosto muito de ler as coisas novas que estão chegando, a gente tem que se atualizar. Acho que na psiquiatria as coisas estão andando muito rápido, né? A gente acabou de ter o primeiro congresso de eixo intestino-cérebro do Brasil, que foi semana passada. Então, os conhecimentos eles estão se reciclando e aparecendo de uma forma muito veloz na nossa área. Então, a gente tem que se reciclar, mas também gosto do conhecimento tradicional, gosto das medicinas tradicionais, é um pouquinho de tudo, né? Que é o que a gente sempre conversa, que a gente
combina muito nesse aspecto. Muito bom. Pessoal, tem várias pessoas já mandando perguntas. Eu vou pedir gentileza para vocês clicarem nesse botãozinho que está aqui embaixo da doutora Bárbara, que tem uma interrogação dentro, para poder ficar mais fácil para a gente localizar as perguntas depois. Então, podem mandar as perguntas, nós vamos responder a maior parte, né, tudo que for possível, né, o nosso tempo de live aqui combinado é de 1 hora, mas vai ser um prazer poder responder o maior número de perguntas, principalmente de pessoas que têm fibromialgia ou de pessoas que têm parentes com fibromialgia, né? Eu falo que fibromialgia precisa de envolver a família, né, Bárbara, no tratamento, né? Não adianta, não é só tomar remédio, né? Não é só vir à consulta, é necessário envolver, tem todo um ambiente envolvido nesse diagnóstico, nesse contexto e principalmente no tratamento. Então, convido vocês a deixarem suas perguntas aqui no balãozinho para que eu e a doutora Bárbara possamos aí, então, conversar. Vou fazer minha apresentação, né? Muitos aqui já me conhecem, os que seguem a doutora Bárbara sejam muito bem-vindos. Né? Muito prazer, meu nome é Otávio Mello, sou médico ortopedista, fiz também a residência de dor, de clínica da dor, no Hospital das Clínicas aqui do UFMG, e atualmente sou responsável aqui pelo Instituto Regênios, é uma clínica voltada para tratamentos conservadores, para tratamentos não cirúrgicos, para tratamentos através de medicinas que eu digo que são medicinas naturais, que é o que nós temos utilizado aí com grande parte dos pacientes, com um grau de sucesso bem interessante, né? Bem, digamos assim, não é aquela medicina tradicional apenas da alopatia, da medicação, da cirurgia, e é o que nós temos buscado aí trazer evidências científicas para esses resultados de tratamento. Então, resumindo a história toda, né, ficaria muito tempo aqui falando sobre minha formação, mas vocês que já me acompanham aí, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez com uma profissional, né, de informação que vai trazer para a gente hoje, a doutora Bárbara, que é essa visão que nós vamos unir, né, que é uma visão que eu falo que é a visão do físico, né, do corpo físico, que é o que nós estudamos muito na ortopedia, né, as alterações anatômicas, as alterações físicas, mas também existem componentes que eu digo que são mentais, não tem como dissociar a mente do corpo, né? Nós somos seres únicos, seres integrados, né? Tudo que acontece com a mente influencia no corpo, tudo que acontece com o corpo influencia na mente, né? E já que a Bárbara, né, é médica psiquiatra, e ela citou aí na introdução, eu quero a gente começar a conversa por esse ponto, né, Bárbara? Durante a graduação, né, você é preceptora, né, de graduação aí, de acadêmicos, a gente vê muita dificuldade, muita resistência com os estudantes e com os pacientes a respeito dessa questão de aceitar uma abordagem, né, de fazer uma consulta com o médico psiquiatra, né? Ainda existe, infelizmente, um estigma de que a pessoa que vai no psiquiatra tem alguma loucura, algum tipo de problema, vamos falar assim, que não tem cura. E isso não é verdade, né? Hoje em dia eu explico no consultório que o psiquiatra é um médico, que eu falo que é o médico responsável pela saúde mental. Existem muitos médicos especialistas aí em tratar problemas do coração, problemas dos pulmões, problemas das articulações, problemas dos nervos, mas existe um médico, uma especialidade que é responsável pela saúde mental. Eu falo que a saúde não pode ser plena se não houver saúde mental. Não existe corpo são sem a mente sã, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa especialidade, para que as pessoas que às vezes têm algum tipo de dúvida, algum tipo de conceito pré-estabelecido aí a respeito da psiquiatria, que elas possam compreender melhor do que se trata o trabalho do médico psiquiatra, né? Muita gente acha que é só passar remédio controlado, tarja preta, sedativo, e não é isso, né, Bárbara? Explica um pouquinho para as pessoas aí que nunca tiveram contato com psiquiatra na vida. Eu queria que quem estiver aqui ó, na live, né, escreve nos comentários aí quem é que nunca teve contato com psiquiatra, quem nunca teve a oportunidade de se consultar com psiquiatra. Eu já tive essa oportunidade, né? E eu digo que é importantíssimo o trabalho integrado das outras especialidades com a psiquiatria. Com certeza. Eu escuto isso muito. Que, nossa, eu nunca me imaginei entrando no consultório de psiquiatra, ou eu nunca imaginei que seria assim. As pessoas têm essa pré-concepção, né? E isso tem muito a ver com a história da psiquiatria no Brasil e no mundo, né? Sobre o estigma que foi criado mesmo. Inclusive, amanhã a gente está comemorando o dia 18 de maio, né? Que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Então, é um marco, né? A reforma psiquiátrica brasileira é um marco onde a gente começa a entender que todas as pessoas podem conviver em sociedade, a gente passa a ter menos medo, tanto dos transtornos mentais graves, quanto também dos transtornos mentais que a gente considera leves, mas que são muito prevalentes,
como depressão, ansiedade. E eu acho que nesse contexto aí, pandemia, muita gente acabou indo pela primeira vez, entendendo a importância, né, da saúde mental, entrando tanto no consultório psiquiátrico quanto no consultório de psicologia. E o que eu falo muito para os alunos que me acompanham, eu falo com eles que a psiquiatria está em todo lugar, que os médicos hoje em dia não têm a opção, isso não é mais uma opção, não saber lidar ou não saber um pouquinho, né, sobre psiquiatria, porque isso está em todo lugar. Os pacientes que estão em sofrimento mental, eles estão em todos os lugares. E as questões psiquiátricas, os transtornos mentais, eles afetam diretamente na clínica de todas as outras doenças. Então, aquele paciente que não adere, aquele paciente que tem dificuldade em fazer, às vezes você vai ver um paciente que tem uma diabetes, né, que tem um problema aí ortopédico, que teve uma complicação pós-cirúrgica porque não seguiu as recomendações da cirurgia ou pré-cirurgia. E aí, quando você vai ver, existe ali algum grau de sofrimento mental que acabou fazendo com que essa pessoa tivesse um pior desfecho, né? Então, o que eu tenho a dizer assim, para as pessoas que nunca entraram no consultório psiquiátrico, a gente vai bater um papo, né? No meu caso, eu vou querer saber a história da pessoa, a história da vida dela, né? O que vem trazendo sofrimento. E quando a gente otimiza a saúde mental de uma pessoa, e otimizar a saúde mental de uma pessoa, como você falou, vai muito além de prescrever remédios antidepressivos, é olhar como um todo, a pessoa como um todo, né? Ver quais são os gargalos e fazer dessa vida um pouco mais leve, né? Para a gente conseguir fazer o que a gente quer fazer, para as pessoas conseguirem conquistar os objetivos dela. Então, hoje eu acho muito interessante quando você fala sobre a família, sobre a importância da família, tanto no tratamento de qualquer transtorno mental, mas hoje a gente fala sobre fibromialgia. É uma coisa muito comum o paciente que tem dor crônica, que é algo que você lida diariamente, não se sentir acolhido pela família ou sentir que a família não entende o sintoma ou acha que a pessoa está exagerando, ou isso desgasta muito a relação da pessoa com a família, porque a dor crônica, de uma forma geral, hoje a gente está falando sobre fibromialgia, mas a dor crônica, de uma forma geral, gera um padrão de isolamento, gera uma dificuldade em fazer as coisas básicas, em sair, etc. Pelo medo da dor, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Por esse padrão de sempre achar que a dor vai ser muito grande, de que ela não vai dar conta, e gerar esse padrão aí de catastrofização, de isolamento, né? De pessimismo. Então, torna-se uma pessoa pessimista. Porque, de fato, a química, a gente vai falar sobre a química cerebral está toda alterada, né? E não existe nada que, em termos fisiológicos, chame mais a nossa atenção ou recrute mais a nossa atenção do que a dor. Porque a dor é um mecanismo protetor. Então, sentir dor, a gente não consegue fazer absolutamente nada quando a gente está sentindo dor. Ou isso afeta completamente ou parcialmente tudo que a gente está fazendo. Então, se eu estou sentindo uma dor de cabeça, se eu estou sentindo uma dor no corpo, eu já não vou conseguir experienciar as coisas do dia a dia da mesma forma. Isso muda a forma como que eu vejo o mundo, né? E isso muda, de fato, as relações. Tanto que a gente está falando sobre fibromialgia, que é um transtorno que eu acho que é muito prevalente, assim, os dados que a gente encontra falam em 2,5% da população brasileira. Eu ainda acho que é subdiagnosticado e os estudos falam em uma tendência a ser subdiagnosticado. A gente acha que fibromialgia é uma doença que vai aparecer em mulheres mais velhas. Eu falo mulheres porque prevalência 7-1 em relação a homens. Então, tanto que eu tô vendo aqui que a maior parte da nossa audiência é de mulheres, porque realmente é um transtorno muito mais comum na população feminina. E ele surge ali mais ou menos entre 25 e 30 anos. Então, a gente tem aquela ideia de que vai ser uma mulher mais velha, pós-menopausa, mas na verdade os primeiros sintomas vão começar cedo, né? Mulheres em idade fértil, mulheres trabalhando, fazendo várias coisas, né?
tentando ali o momento carreira e etc. E um dado que me chamou a atenção, esse dado eu realmente não conhecia, que eu comentei com você hoje, né? Uma demora e um atraso diagnóstico. Então, do início dos sintomas até o diagnóstico, cerca de 5 anos. Então, um início insidioso que geralmente começa com uma dor local, mas quando vai receber o diagnóstico, já vem aquele pacote, né, Otávio? Que é a pessoa com dor, fadiga, a pessoa com sintomas depressivos, então cerca de 50% das pessoas que têm fibromialgia também têm depressão, porque a gênese fisiológica é a mesma, né? Ansiedade e também dependência de analgésico, que é o que você vê muito, dependência de analgésicos e que eu vejo muito, dependência de benzodiazepínicos, dos tarja preta, né? Os famosos PAN, né? Alprazolam, diazepam, clonazepam, que é o famoso Rivotril. Então, vem esse pacote, né? Da pessoa já com diversas questões, diversas comorbidades, e a gente vai ter que olhar aí essa pessoa como um todo. E eu acho que aí vai entrar muito bem isso dos tratamentos novos que estão aparecendo, mas na verdade é resgatar a medicina tradicional da nutrição, dos bons hábitos, mas eu acho que isso ficou muito esquecido por muito tempo. E a gente esquece que, né, a gente começa pelo começo. Exato. A indústria farmacêutica tem um apelo muito forte, né? Com medicamentos, né? Todos os dias tem um lançamento sendo feito, né, Bárbara? A gente vai nos congressos médicos e nós vemos que todo ano tem uma novidade, né? Uma pílula mágica para poder aliviar as dores, poder... Só que no fundo, é interessante o doutor Federico, né, Porto, que é seu colega psiquiatra, que trabalha comigo aqui na clínica, ele fala o seguinte, que no fundo é a mesma molécula, é a mesma droga, que é o inibidor de captação de serotonina. Né? Ou seja, quase todos os tratamentos que nós vemos hoje para depressão, para fibromialgia, eles têm o mesmo mecanismo de ação. E é interessante que o paciente ele troca de um para o outro, troca de um para o outro, troca para o outro, aumenta a dose, associa outra medicação e o sintoma permanece. E muitas das vezes que isso acontece com o paciente, ou é porque a causa de base não está sendo olhada, né? Ou alguma coisa no comportamento daquele paciente que está levando ele a um hábito repetitivo, né? Um comportamento, muitas vezes, que é um comportamento dependente, que a pessoa depende de fazer alguma coisa que vai retroalimentar aquela dor. Então, né, eu trabalho com dor aqui na clínica, como eu falei no início da live, então nós sabemos que existem comportamentos que muitas vezes são a chave, muitas vezes não está no medicamento, está no comportamento. Por isso que a saúde mental é tão importante, né? Por isso que muitas vezes só ficar tomando o remédio não vai trazer o resultado a longo prazo. Eu tenho várias pacientes que chegaram aqui no consultório com esse diagnóstico de fibromialgia, que tomavam associações de antidepressivos, e hoje muitas delas estão sem medicação e sem dor, sabe, Bárbara? Então, assim, isso me chama muita atenção, principalmente quando a gente vai na literatura e vamos ver os protocolos, as diretrizes de tratamento, que muitas vezes eles colocam o uso do medicamento como uma condição sine qua non para essa pessoa. E isso nem sempre é uma verdade. Nem sempre o medicamento é o que vai trazer a solução. Eu digo, arrisco até dizer que na grande maioria das vezes não é o medicamento que vai trazer a solução, né? Mas sim compreender a doença. Eu falo que é a questão, o termo, né, saúde integrativa está ficando um pouco, vamos falar assim, está caindo no gosto de algumas pessoas. Entre alguns profissionais de saúde ainda existe uma certa restrição, um certo bloqueio para aceitar isso, mas por outro lado eu vejo que principalmente entre médicos mais jovens a tendência de buscar essa integração, nessa saúde mais integral, corpo, mente, alma, ela tem crescido muito, e eu acho isso muito bom, porque nós vamos vendo que cada vez mais os médicos que não se atualizam, né, que não buscam essa visão, essa abordagem, eles vão tendo piores resultados, os pacientes vão migrando, logicamente, para clínicas e espaços onde essa abordagem terapêutica, né, associada com a medicina, né, eu falo que é muito importante que não só a psicoterapia, mas as terapias complementares, elas também têm o seu lugar, massagens, né, reiki, acupuntura, que hoje é uma especialidade médica, mas durante muito tempo no Brasil não foi considerada especialidade médica, são alternativas que auxiliam muito para esses pacientes poderem se verem livres da dores, vivendo com mais qualidade, né? Então, assim,
Nós vamos hoje conversar, quero convidar vocês aí, mais uma vez, a clicar no aviãozinho, já tem uma enxurrada de perguntas chegando aqui, né? Então, vamos falar um pouquinho. Eu sei que você fez a sua pauta, né, Bárbara? Mas vamos falar primeiro, começando aqui, o seguinte. O que causa a fibromialgia? Quais são as causas da fibromialgia, Bárbara? Olha, quando a gente está falando sobre dor em geral, né? A gente está falando sobre multifator. Então, fibromialgia é uma doença multifatorial, né? Então, a gente está falando sobre, bom, inicialmente a gente pode falar sobre alterações hereditárias, genéticas. Então, a gente tem uma questão muito ligada à nossa saúde, da nossa mitocôndria, né? A gente herda a nossa mitocôndria da nossa mãe. E na nossa mitocôndria a gente vai fazer todo esse mecanismo de energia, né? E através também da nossa produção de neurotransmissores. Porque quando a gente está falando de dor, a gente está falando de neurotransmissores. Então, como que é a produção de neurotransmissores dessa pessoa? E isso vai atuar também na gênese da dor, que é uma dor, a fibromialgia é uma dor de caráter difuso, né? Uma dor generalizada, uma dor muscular. Ela não vai ter alterações de laboratório típicas de doenças reumáticas, né? A gente não vai ter aquele FAN, a gente não vai ter outros marcadores ali, mas a gente vai encontrar vários pedacinhos de um quebra-cabeça que a gente vai montando, né? E aí a gente vai entendendo que existe uma série de causas para gerar essa questão desse limiar de dor, que também é como a pessoa enxerga a dor, e também desse padrão de fadiga. Porque a fibromialgia não é somente a dor, né? A fibromialgia é uma doença com fadiga, distúrbios de sono, distúrbios de humor. Então, a causa da fibromialgia vai ser algo multifatorial. Então, a gente vai também falar tanto sobre padrões genéticos hereditários, padrões nutricionais, e aí a gente vai falar um pouco mais para frente aí, né? Porque para a gente produzir neurotransmissores do prazer, né? Os neurotransmissores ligados ao bem-estar, serotonina, dopamina, norepinefrina, a gente precisa das vitaminas básicas, né? Então, como o corpo dessa pessoa metaboliza, ele metaboliza essas vitaminas, ela tem a ingesta correta disso, bem como hábitos de vida, sedentarismo, né? Outras doenças associadas, resistência à insulina, gatilhos emocionais, momentos difíceis, né, de vida. Então, tudo isso, quando a gente vai olhar Estresse na aumentado, né, doutora? história... Situações de estresse emocional intenso, né? Pós-operatórios, né? Após acidentes, situações de luto, né? Tudo isso tem relação. E a doutora Bárbara falou muito bem sobre os neurotransmissores, mas existem, né, trabalhos que mostram que existem polimorfismos nos receptores desses neurotransmissores também. Ou seja, é um conjunto de fatores. Eu lembro quando eu estava na faculdade, os professores falavam assim, na faculdade, na residência de ortopedia também, fibromialgia não tem causa definida, é causa emocional, né? Falava assim, isso é transtorno, é coisa de mulher histérica, né? Ou seja, Idiopático. Essa palavra idiopático. idiopático eu adoro, que é quando assim, idiopático na medicina não tem causa. Mas a verdade nós não sabemos a causa. A gente não procurou saber, né? E como a gente está falando sobre algo que não aparece de uma forma robusta num exame, não tem um exame vai falar assim, fulano tem fibromialgia. Vai ser um conjunto de fatores. E principalmente uma doença que a gente vai fazer um diagnóstico de exclusão também, porque antes da gente interpretar que um sujeito tem fibromialgia, a gente pesquisou outras causas, né? Inclusive reumáticas. Então, como as pessoas assim, não achei o que era, fibromialgia. Já chega uma pessoa, como eu falei, né, com esse perfil epidemiológico, mulheres, jovens, com sintomas depressivos, já abusando de medicação. Então, a tendência é eu realmente me esquivar um pouco, não olhar um pouco, achar que aquilo é algo que não condiz com a realidade. Mas a questão é que realmente, quando a gente está falando sobre dor, a gente está falando muito sobre o nosso olhar para a dor.
né? Então, às vezes, a gente passa por uma situação que gera dor física e a gente não interpreta essa dor como negativa. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Um exemplo bobo. A gente vai no dermatologista, vai fazer um botox e vai ter uma dorzinha, uma picadinha. A gente não interpreta aquilo de uma forma negativa, porque a gente entende que a gente está fazendo algo que a gente vai se sentir bem. Então, tá muito ligado à interpretação que a gente faz da dor. Por isso, essa gênese com esses momentos de pós-operatório, de luto, onde há uma dor emocional extrema. Então, isso altera o nosso mecanismo em como a gente enxerga a dor, né? A dor não é um sintoma negativo, a dor é um mecanismo protetor. Então, o que acontece quando a gente passa a viver esse sintoma de forma exagerada, né? E realmente senti-lo, porque as pessoas têm um pouco de dificuldade. Dor é uma experiência subjetiva, e isso até os médicos têm dificuldade, né? Dor é uma experiência altamente subjetiva. Então, a gente nunca vai dizer, olha, não, ele não está sentindo dor, ou ele está dizendo que está, mas não está. E a gente nunca vai conseguir saber, né? É interessante, né? Ou seja, a respeito dessa questão de não mostrar no exame, não existe um exame que detecta a fibromialgia, mas existem vários fatores de risco associados à fibromialgia, como, por exemplo, deficiências de vitaminas, polimorfismos genéticos, né, Bárbara? Que falam a favor desse diagnóstico. Eu trabalhei durante muito tempo como perito no Tribunal de Justiça, e lá a gente tinha muitos servidores que tinham esse diagnóstico, e muitas vezes, durante a perícia, a gente tinha que ter um exame, né, para poder comprovar ou não a respeito do benefício. E foi ali que eu comecei a estudar sobre um exame chamado termografia, sabe? A termografia, existe hoje trabalhos que mostram que o paciente portador de fibromialgia ele tem um padrão, a gente chama de sinal do manto, que é uma hiperprodução de calor nessa região aqui do trapézio superior, né? Então, isso está relacionado com estudos, né, estudos experimentais, pré-clínicos em animais, que mostra que existe uma alteração do desenvolvimento embrionário, ou seja, existe algum gene que ativa, que vai alterar os receptores, e aquela região, quando o paciente está numa situação de muito frio, vi várias pessoas comentando que é a respeito da época de frio, né? Nós estamos agora aqui em Belo Horizonte, né? A Bárbara está toda ali elegante, encapotada, preparando para a neve essa semana, né? Em Belo Horizonte, né, Bárbara? E o frio é sim um fator que ele faz uma hiperestimulação de terminações nervosas nessas pessoas. Então, são pacientes que durante o desenvolvimento, durante o crescimento embrionário, existe uma expressão de um gene que muda a formação de receptores nas fibras musculares de determinadas regiões do corpo. Então, essas fibras se tornam mais sensíveis. Então, esse é um dos mecanismos. Isso pode ser, hoje, identificado através de um exame. Tem a Beatriz falando aí que fez a termografia, né? É uma das maneiras de poder auxiliar no diagnóstico, né, Bárbara? Mas não é a única. E é muito interessante a termografia. Um dos padrões também que a gente vê em paciente com fibromialgia é aquela hiperatividade adrenérgica, que a gente vê as mãos, as extremidades, a gente vê quase que como se não aparecesse a extremidade, né, da mão da pessoa. A pessoa pode ter extremidades frias. Então, é um exame muito bacana, poucos médicos conhecem, mas é um exame muito completo, inclusive de screening para várias doenças. Inclusive, se a pessoa tiver um hipotireoidismo ou hiper, que disfunção tireoidiana vai estar altamente associado a pacientes com depressão, com dor, né? Porque o nosso corpo é uma engrenagem. Então, a gente vai ver vários desses achados e isso corrobora, né, o exame de termografia, gente, ele vai emitir um raio infravermelho, como se ele tirasse uma foto, emitindo raios infravermelhos, ele vai ver locais e como que a circulação daquela pessoa está atuando em cada local. Então, é um exame extremamente sensível, mas ele auxilia a gente até entender o ponto de maior inflamação, o ponto de maior dor, e a gente vê uma grande correlação clínica, né, com o que é relatado pela pessoa. Então, ela diz, eu tenho muita dor aqui, eu tenho muita dor nesse. Isso aqui é muito comum, né, o paciente com fibromialgia queixar, e quando a gente vai palpar esse local aqui, ele é mais denso mesmo. Então, esse sinal do manto térmico, né, que você fala, realmente a gente percebe que essa é uma região mais sensível para o paciente com fibromialgia.
Apesar de que eu já escutei várias vezes a seguinte frase, né? Que fibromialgia dói do dedão do pé até o último fio de cabelo. E aí, assim, essa é uma frase que é para a gente entender o quão complexo né? E o quão intenso apesar de aparentemente estar tudo certo, não está acontecendo nada, e aí gera esse estigma, né? Essa coisa como se não fosse, como se a pessoa estivesse exagerando. E eu acho que, sim, a pessoa que tem dor crônica, a gente já pode falar um pouco disso, mas existem várias distorções cognitivas em relação à dor. Então, de fato, quando vem, a tendência daquela pessoa é ir para crenças, e essas crenças vão gerar comportamentos. Então, a crença de que realmente eu nunca vou melhorar, né? A gente está falando de uma doença crônica. Crônico, gente, altos e baixos. Então, inverno, quem tem dor vai entender. Inverno dá aquela travada mesmo, né? Então, assim, a gente, ao invés da gente se mexer mais para a gente otimizar a nossa circulação, para a gente otimizar a nossa inflamação sistêmica, a gente começa a se recolher. E a pessoa com dor tende a ter esse comportamento muito mais. Então, assim, o Otávio está muito mais inteirado nisso do que eu, né? Mas a gente sabe hoje em dia que repouso excessivo não é indicado, né? Para quem tem fibromialgia, então, não é indicado ficar em repouso. A pessoa tem que estar ativa. Mas o automatismo é quase um automatismo, né? Vem a dor, a crise e a crença com os pensamentos que eu não vou me... e a tendência ao repouso excessivo ou ao uso de medicamentos, ao abuso de remédios, porque ela quer aliviar o sintoma, né? Então não cabe aqui a gente fazer um juízo de valor do paciente nunca, e a gente conversa muito sobre isso, né? E é algo que a gente nunca deve fazer como médico, dizer que a pessoa está tomando porque quer. Ninguém quer sentir dor e muito menos ficar viciado em medicação. Isso não é legal e ninguém quer estar nessa situação. Mas a pessoa acaba gerando esse comportamento para aliviar. E aí recorrem muito a anti-inflamatórios não esteroides, que a gente sabe que tem uma pega péssima para fibromialgia e não vai atuar, assim, não vai atuar em nada da fibromialgia, na verdade, né? E gera outros sintomas, como, por exemplo, esofagite, gastrite, predispõe a neoplasia, né? Câncer de esôfago, de estômago. Então, quer dizer, vai virando um ciclo ali muito complexo. Ô, Bárbara, e é importante falar a respeito dessa questão da medicação, que principalmente, né, na ortopedia, as duas principais classes que são usadas são os anti-inflamatórios, né? E os corticoides, que são tipos de anti-inflamatórios também, que também não tem benefício para pacientes com fibromialgia. E outros são os opioides, né, que são os derivados da morfina, que também não trazem benefício para esses pacientes. Então nós vemos que, às vezes, a pessoa começa a tomar uma enxurrada de medicamentos que não vão trazer benefício, e o pior, os efeitos colaterais dos anti-inflamatórios, dos corticoides e dos opioides pode até mesmo piorar o problema, uma vez que existe comprovadamente, né, em diversos artigos científicos, influências da função da digestão e da absorção de nutrientes nesses pacientes. Ou seja, inflamações intestinais, diminuição da absorção de vitaminas, diminuição da absorção de proteínas, né? A gente chama de gastroparesia, né, que pode acontecer, que é a diminuição da mobilidade do estômago, do intestino, ou seja, aquelas fibras musculares, elas vão ficar mais preguiçosas, então a pessoa começa a ter uma constipação intestinal, começa a acumular toxinas no corpo, enfim, uma série de efeitos colaterais que podem acontecer porque o tratamento está sendo feito de uma maneira incorreta, não observando o mecanismo que leva à doença. A doutora Bárbara falou muito bem no início da live a respeito da questão da mitocôndria, que é uma parte da célula responsável pela produção de energia. E no paciente que possui fibromialgia, essa mitocôndria, em geral, está produzindo menos energia do que ela deveria. Então, existe ali uma fadiga muscular, uma fadiga nervosa, uma fadiga intestinal, uma fadiga cardíaca, uma fadiga pulmonar, existe uma fadiga de todos os órgãos do corpo, porque existe ali, dentro da mitocôndria, uma incapacidade de processar esses nutrientes que estão sendo oferecidos. Então, começa a fazer o quê? Liberar substâncias que vão ser tóxicas, que vão inflamar o corpo mais ainda. Né? Sobre alimentação, é muito interessante, porque tem trabalhos que mostram, né, sobre questões de intolerâncias alimentares
agravando os sintomas, né, doutora Bárbara? Alguns tipos de alimentos que certeza. podem piorar os sintomas, né? Com certeza. E como eu falei, né, a gente acabou de ter o primeiro Congresso Brasileiro de Eixo Intestino-Cérebro. Então, isso é um conhecimento que, apesar de ser antigo, se a gente falar assim, sobre as medicinas tradicionais, né, sobre a Ayurveda, sobre a medicina chinesa, onde a otimização, um bom intestino era uma boa cabeça, era um bom corpo, né? Mas a gente está resgatando isso na medicina. Então, realmente, o padrão inflamatório, ele é geral. Então, a dor da fibromialgia, que é uma dor de padrão inflamatório, sistêmico, a gente vai encontrar esse padrão inflamatório em todos os outros sistemas. Então, por isso a gente vai encontrar um padrão inflamatório gerando um humor mais deprimido, então uma inflamação do sistema nervoso central, uma inflamação intestinal, com alteração da microbiota, né, da nossa flora bacteriana do intestino. Então, uma coisa vai puxando a outra e quanto mais a minha microbiota é de pior qualidade, mais isso gera uma inflamação, mais isso agrava os meus sintomas depressivos, ansiosos, de dor, né? Tanto que a gente tem trabalhos assim excelentes já mostrando a função benéfica de um probiótico para um sintoma depressivo, às vezes como única escolha ou como tratamento que a gente chama de adjuvante, a gente coloca junto com o antidepressivo, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente entender as causas para a gente tratar corretamente. Então, se a gente está falando de uma inflamação sistêmica e se a gente está falando de questões nutricionais, não só da ingesta, mas de como aquele corpo processa. Então, se a gente não tratar essa causa, a gente só fortalece esse ciclo, tanto desses comportamentos, dessas distorções cognitivas que levam à piora do sedentarismo, às crenças e o aumento da percepção e da catastrofização da dor, quanto também a pessoa não consegue aderir aos hábitos que ela precisa aderir para melhorar da doença, para remitir, né? Nós estamos falando de uma doença crônica, então ela vai ter períodos de piora e melhora. Então, quanto mais ativa eu estiver, então aqui a gente falar sobre ganho de massa muscular para a gente sustentar, né, o nosso esqueleto, mas também o exercício aeróbico, que tem vários estudos falando sobre exercício aeróbico na fibromialgia, mas se a pessoa está com uma fadiga extrema, como que eu viro para essa pessoa e falo, vai se exercitar? Ela não vai conseguir fazer isso. E aí eu vou taxar meu paciente preguiçoso, vou dizer que ele não quer melhorar, né? Que mundo é esse? As pessoas querem melhorar. Então, eu acho que a gente começa a olhar para essas pessoas com outro olhar, né? A gente já comentou muito sobre pedir o teste do MTHFR, né? Que é uma mutação genética que está ligada à metabolização do ácido fólico, né? Que é a vitamina do complexo B, para formar o metilfolato. E o metilfolato é uma substância que atua na gênese dos nossos neurotransmissores. Ou seja, eu dou um antidepressivo e eu, como psiquiatra, tenho que dizer, eu uso antidepressivo na minha clínica, eu passo antidepressivo. Mas eu também preciso entender o que está acontecendo com aquela pessoa, porque o antidepressivo, essa classe que o doutor Otávio menciona, né, inibe a recaptação de serotonina. Ele faz o quê? Ele deixa aqui é um neurônio, aqui é o outro, ele deixa a serotonina nadando aqui mais tempo. Então, isso gera uma melhora, isso gera um bem-estar. Porém, e se essa pessoa não está produzindo serotonina e por isso ela tem dor, e por isso ela deprime? Então, ok, eu uso antidepressivo, sim, eu acho que a gente vai usar, mas a gente também tem que entender o que levou aquilo. Então, eu estou cada dia mais solicitando o teste genético, né, o MTHFR, que é o nome da enzima, e a gente costuma pedir 2 genes que, caso haja alteração, existe alteração na metabolização de todas as vitaminas do complexo B. Então, basicamente, pessoas com tendência a ter fadiga crônica, distimia, que é o que a gente fala que é aquele mau humor crônico, a pessoa ranzinza, dor crônica, né? Quando a gente está falando de humor, a gente está falando de dor. Dor, humor, bem-estar e dor, tá tudo junto.
né? Então, eu peço, gosto muito, e quando a gente vê que existe essa mutação, ou seja, essa pessoa está com dificuldade na gênese básica, no tijolinho que constrói o neurotransmissor, então, para além de eu deixar ele nadando mais tempo ali na fenda sináptica, eu preciso ajudar essa pessoa a produzir e ir na causa. Então, o que a gente vê na nossa clínica, né, doutora Otávio? A gente vê pessoas com vitamina B12 lá no pé, vitamina D lá no pé. E a gente tem tantos estudos muito sérios falando sobre correlação entre dor e baixa de vitamina D. E uma coisa sobre os valores de referência, né? Que foi uma coisa que você até falou comigo e me fez pensar muito. Uhum. Ixi, acho que a Bárbara travou. Pessoal, a Bárbara voltou. Uhum. Que você sempre falou muito comigo, dessa coisa da gente não interpretar aquele valor de referência, né? Como se aquilo funcionasse para todo mundo. Apesar de que existe um valor mínimo, mas se a pessoa tem clínica, ou seja, se ela tem sintoma, então eu não vou considerar esse valor mínimo de referência, né? Eu vou considerar que existe ainda mais nesses pacientes que a gente está falando com mutações genéticas. Ou seja, mesmo que ele tenha níveis adequados de vitaminas, ele pode não estar processando essas vitaminas da forma correta. Então, por isso, a importância e a necessidade dessa medicina do 1 a 1, que não vai pensar naquela receita de bolo, que vai pensar o que essa pessoa tem, o que funciona para essa pessoa. Ô, Bárbara, eu acho muito interessante que essa abordagem eu também procuro sempre ter aqui no meu consultório, né? A gente tem que entender o seguinte, se for colocar uma substância que é a principal na gênese da fibromialgia, eu diria que é a serotonina, né? Ou seja, todos os pacientes que têm queda de serotonina tendem a sentir mais dor, mais depressão, mais alterações de humor, de comportamento, de pensamentos negativos, devido a essa queda dessa serotonina. E a grande maioria dos medicamentos que são utilizados, eles têm como essa função, né, esse mecanismo, inibir a recaptação, que é o que a doutora Bárbara falou muito bem, que é manter a serotonina mais naquele espaço. Só que a gente precisa produzir mais serotonina, né? Quanto mais serotonina produzir, menos sintomas vai ter. E onde que a serotonina é produzida? Em sua maior parte no nosso corpo, no intestino. Né? A serotonina age no corpo inteiro, ela age no intestino, age no músculo, no coração, no cérebro, nos nervos. Enfim, praticamente quase todas as células do nosso corpo vão ter receptores para serotonina. E esse neurotransmissor, ele, quando é liberado em quantidade mais baixa, vai ter, então, essas alterações neurológicas que nós estamos falando. Só que tem uma coisa que é muito interessante, é o seguinte, quando a pessoa já está com um intestino que é sofrendo com uma desbiose, que é uma alteração da flora bacteriana, ou com uma diminuição da motilidade, uma diminuição de absorção, muitas vezes essa suplementação, essa medicação tomada por via oral, ela não vai trazer resultado para o paciente, porque ele simplesmente não absorve. Ele não consegue absorver essa medicação. Então ele toma ali, por exemplo, 30 miligramas de duloxetina e vê que não está dando resultado. O que o médico vai e faz? Aumenta a dose para 60. Depois passa para 60 2 vezes ao dia. Aí a medicação não funciona, mas muitas vezes ela não funciona porque o problema está no intestino. Se o paciente não tem uma função intestinal adequada, uma flora bacteriana saudável, uma mobilização daqueles nutrientes que estão dentro do intestino para passarem para dentro da circulação, eles vão entrar pela boca e vão sair pelas fezes. Inclusive a medicação também vai acontecer isso. Então, muitas das vezes, é interessante no início do tratamento fazer uso dos injetáveis, né? Ou seja, injetável intramuscular, injetável intravenoso, porque ele não vai precisar passar pelo intestino e nem passar pelo metabolismo de primeira passagem do fígado, né? Então, assim, consegue se oferecer. Eu falo que é fazer uma dose de ataque para poder otimizar, normalizar esse funcionamento, e aí depois, já com o intestino funcionando, normal, pessoa já com menos dor, com uma qualidade de vida melhor, aí sim a gente faz a conversão do tratamento do injetável para o tratamento por via oral. Né? A doutora Bárbara falou muito bem da vitamina D, né? E tem vários trabalhos que mostram essa correlação da diminuição da vitamina D, né, com os pacientes que sentem mais dor, com dor crônica, com fibromialgia especificamente. Tem uma vasta literatura que demonstra essa relação, a B12 também, né? Principalmente a B12 na forma metilada, né, Bárbara, que é a metilcobalamina, né? Muitas pessoas falam a respeito do citoneurin, não é citoneurin. Citoneurin é uma cianocobalamina, que também possui uma parte da molécula ali que é metabolizada em cianeto, que é tóxico para boa parte das células,
né? Então, essa questão aí, né, tem que ser avaliado isso tudo, né? Não adianta, não é somente passar o medicamento, é entender, peraí, você está tomando vários remédios, eles não estão fazendo efeito? Primeira coisa, será que o diagnóstico está certo? Será que eu tenho que dar um passo atrás, de repente rever esse diagnóstico, né? E eu falo que diagnóstico de transtornos de comportamento, de questões mentais, tem que se passar por uma avaliação com o psiquiatra. Não tem como o paciente querer ter uma saúde mental sem passar por essa avaliação, né, Bárbara? Uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente falar também é que existem outras substâncias que podem auxiliar na produção da serotonina, né? Então, nós utilizamos aqui na clínica os chamados bloqueios simpáticos venosos, né? Que são substâncias que são injetadas dentro da veia do paciente que vão agir nas células, melhorando a performance dessa serotonina, né? Eu coloquei uma pauta, né? Acho que a Bárbara até chegou a ver a respeito. Existe uma substância que é muito utilizada em bloco cirúrgico, em hospitais, que é a ketamina, né, Bárbara? Que hoje em dia tem ganhado um espaço cada vez maior no tratamento de depressão grave, no tratamento de fibromialgia, no tratamento de estresse pós-traumático, né, de várias condições aí, porque é uma substância que ela dá um pico muito grande, muito rápido de serotonina, né? Você quer falar um pouquinho a respeito? A ketamina, gente, muita gente assusta, inclusive, fui comentar isso, vai comentar isso na mesa de família, tudo, que é isso? Isso é droga, não sei o quê. Mas, na verdade, a ketamina, gente, ela surge aí por volta da década de 60 como um anestésico potente. Até hoje é usada como um anestésico. Então, por isso, muitos estudos falando sobre ketamina e dor, ketamina e depressão, né? Principalmente nas depressões refratárias. E a ketamina tem um mecanismo de ação diferente, né? Ela não tem essa ação de inibir a recaptação de serotonina. Ela vai pegar um outro receptor, né? Receptores NDMA. NDMA, isso aí. E esse é um outro mecanismo de ação. Isso vai gerar um disparo de serotonina, um disparo de bem-estar. Claro que é um tratamento que, como existe uns sintomas de intoxicação, então a pessoa pode sentir uma certa euforia, isso tem que ser feito dentro de um ambiente seguro, com médicos, mas hoje em dia a gente tem estudos muito interessantes exatamente nesses tratamentos que o doutor Otávio falou. Foi Então, liberado até para uso depressão nasal, né? refratária. Agora foi liberada, né, para uso de spray nasal, paciente que já tem uma experiência, né, pode utilizar em casa. Então, assim, é uma das maneiras que existem, né, que eu acho que é interessante também da gente comentar a respeito das... Ou seja, existem várias linhas de tratamento que podem ser utilizadas, né? Não é apenas a utilização de um antidepressivo, né? Então, eu citei esse exemplo aqui, que é um exemplo eu tenho falado que tem crescido muito a procura e a curiosidade. Muitas pessoas ainda têm alguns tabus com relação ao uso dessa substância, porque já foi, enfim, né, utilizada de maneira inadequada durante algum tempo, né? Mas hoje a medicina ela tem evoluído muito no sentido de trazer segurança para esses tratamentos. Então, eu acho que é interessante na psiquiatria, tem a sua indicação, na clínica da dor também tem a sua indicação, né? E eu entendo que é uma das maneiras possíveis, desde que o paciente passe por uma avaliação psiquiátrica, que ele não tenha uma tendência psicótica, que ele não tenha uma tendência esquizofrênica, porque o excesso de serotonina também pode fazer mal, né? As síndromes serotoninérgicas podem ser desencadeadas, né? E um dos efeitos colaterais do uso de ketamina é uma síndrome serotoninérgica, principalmente quando está associada com o uso de um antidepressivo, por exemplo, né? Exato, aí essa é a questão. Então, assim, é uma substância que ela está sendo muito utilizada, mas assim, já dentro de situações onde há um maior controle do profissional. Então, a pessoa que vai utilizar isso em casa vai ser uma pessoa que já utilizou isso várias vezes com o profissional. E realmente, quando a gente está mexendo nesses receptores, quando a gente está falando de serotonina, dopamina, né? Dopamina, que é um dos receptores mais ligados à psicose. Então, a gente tem que saber a história dessa pessoa e saber se está indicado usar ketamina para essa pessoa. Então, por exemplo, pessoas com transtorno afetivo bipolar, história de episódios maníacos graves, tá? Porque não é todos os bipolares que não vão poder usar, mas
dependendo, a gente vai dar uma segurada. E é importante que essa pessoa esteja num ambiente propício, com um profissional que ela confia, esteja ciente dos riscos, né? Ciente do que pode acontecer e seja acompanhada. Então, é um tratamento diferente para depressão. Geralmente a pessoa vai ter um efeito imediato, ela tem uma melhora imediata. Então, a gente vai usar nesses quadros muito graves. Geralmente no consultório eu indico para pessoas que estão em estados muito graves e não estão respondendo ao tratamento convencional. Mas também, essa não resposta ao tratamento convencional tem sempre que ligar uma luzinha na cabeça do profissional que está acompanhando aquele paciente. Por que ele não responde ao antidepressivo? Então, volta naquilo que a gente já falou. Toda vez que se eu não tenho produção de serotonina, eu não vou responder tão bem à inibição da recaptação da serotonina. Não tenho tanto ali para ficar ali. E a tendência é que, com o passar dos anos, eu não veja tanto efeito mais nessa medicação. E aí quer dizer o quê? A medicação parou de fazer efeito? Que a gente discute isso muito. A medicação parou de fazer efeito. Não é. O seu adoecimento sobrepôs o efeito da medicação. Por quê? Porque a gente não tratou a causa do seu adoecimento. Então, a gente precisa sempre ficar atento, a gente que trata tanto dor, porque quem trata dor crônica está sempre com pacientes que estão tratando depressão, ansiedade e etc. Então, ficar atento e uma grande sacada é mesmo pedir o perfil genético desse paciente. Saber, esse paciente é um hipometilador, né? Que era aquilo que a gente estava falando. Esse paciente, ele metaboliza as vitaminas do complexo B adequadamente. Homocisteína alta, né, Bárbara? Que é uma das formas de avaliar isso também, né? Exatamente. Então, vai ser um achado, a gente vai ver uma alta de hemocisteína no sangue, porque o ácido fólico não vai se converter em metilfolato e ele vai ter um subproduto que vai se acumular, né? Então, isso é um dos outros indicadores, mas primeiro pensar, né, que por que essa pessoa não está respondendo a esse tratamento. A gente tem que ter essa maldade antes de trocar o remédio ou mesmo de subir dose de remédio. Vamos otimizar a saúde dessa pessoa de uma forma geral, que é o que eu sempre explico para os meus pacientes, sempre. Antes de mexer, vamos colocar um suplemento. E aqui, gente, a gente está falando muito sobre suplementos. Então, a gente falou sobre probiótico, a gente falou sobre B12, a gente falou sobre vitamina D, ômega 3, que também é um suplemento muito indicado para dor. É um suplemento que é anti-inflamatório. A própria cúrcuma, né? Mas a gente está falando aqui de suplementação com orientação. Porque você vai na farmácia e compra aquele multivitamínico que tem tudo lá, e tá tudo ali, é tudo dose baixa. Então, se você já está com alguma clínica, você já está com alguma deficiência, não vai ser simplesmente suficiente você pegar qualquer coisa que você vê na farmácia e começar a tomar. É importante você ser visto e ser orientado. A gente não vai passar todos esses suplementos que a gente falou aqui para todo mundo. Apesar de que é uma prescrição comum, né, doutora Otávio? B12, com D, com ômega 3, com probiótico, é comum. Mas não é para todo mundo e as doses também são individuais. Se eu tenho... Personalizado, né? Essa personalização é importante, se eu tenho uma pessoa que tem uma clínica e está com uma hipovitaminose severa, não é a mesma dose de alguém que tem uma clínica, porém não tem... Então, assim, é diferente, é igual, assim, existem graus, né? A gente vai ver o grau de gravidade daquilo. Tanto que na psiquiatria a gente não vai descartar o antidepressivo. Às vezes a gente vai precisar dar alguma coisa para a pessoa melhorar ali, para que a gente consiga implementar, né? Porque, como eu falei, ninguém fica assim porque quer, porque tá gostando disso. É porque ela não tá conseguindo fazer o que tem que ser feito. Então, às vezes a gente otimizando, tratando as causas, tratando a questão nutricional, a gente consegue que o paciente consiga melhorar a alimentação dele. Então, tenha uma dieta mais anti-inflamatória. E aí a questão da dieta anti-inflamatória também é individual.
a gente estava falando sobre intolerâncias alimentares. Tem muitos estudos mostrando que intolerâncias alimentares estão diretamente ligadas à dor crônica, padrão depressivo, justamente porque é uma inflamação sistêmica. Se eu estou ingerindo todos os dias algo que eu tenho uma hipersensibilidade, o meu organismo vai inflamar. Isso vai gerar toda essa questão que a gente falou, essa alteração da minha mucosa intestinal, né? Então, eu acho que primeiro ficar de olho, como que tá o seu intestino. Outro dia eu escutei de uma paciente que o intestino dela era ótimo. Eu perguntei como é que era. Ela falou, de 2 em 2 dias eu vou. Eu falei, olha como que, né? Tá distorcido isso, gente. Assim, é importante que o seu intestino funcione todos os dias, porque a gente está liberando toxinas. Então, assim como a gente precisa urinar todos os dias, a gente precisa ir ao banheiro, precisa evacuar todos os dias. A gente não pode deixar aquilo acumulando. Isso é toxina acumulando dentro do seu organismo. Então, atenção ao seu intestino. Pessoas que têm dor crônica que estão nos assistindo, você provavelmente tem alterações intestinais. A gente não é mago, mas a gente vai perguntando e as histórias se repetem. Essa associação é muito comum, Bárbara, e é muito importante a gente alertar as pessoas, porque alguns medicamentos podem piorar essa função intestinal. Então, muitas vezes, o paciente não está tendo resultado do tratamento porque ele está associando medicamentos que um está atrapalhando o efeito do outro, né? Então, é muito importante isso. Exato. Um detalhe que eu queria falar sobre a ketamina aqui, que algumas pessoas mandaram perguntas, daqui a pouco eu vou começar a abrir o balãozinho, que é o seguinte: as melhores evidências para o uso de ketamina são para pacientes em depressão com ideação suicida, né? E uma dose de ketamina é capaz de tirar o paciente dessa ideação suicida. O que é a pessoa com suicídio, né? Quando eu estava em ideação suicida, quando eu estava lá na residência de dor, no Hospital das Clínicas, a gente tinha muito paciente com dor crônica na psiquiatria e tinha muito paciente psiquiátrico na clínica de dor. E o que nós observávamos lá é que o paciente que tende a ter essa tendência suicida, ele não está querendo tirar a vida. Ninguém quer tirar a própria vida. Ele quer acabar com o sofrimento. Então, existem duas dimensões que são muito importantes. Uma é a dimensão dor física, outra é a dimensão sofrimento. Uma está no corpo, a outra está na mente. A pessoa que tem uma ideação suicida é uma ideação, ou seja, é um pensamento, é uma mente que está doente em decorrência de um problema orgânico, físico. Isso ocorre muito no câncer, isso ocorre muito nas dores causadas, por exemplo, com problemas de coluna, com fibromialgia também pode ocorrer. Então, esse pico de serotonina que ocorre quando a pessoa faz uso da ketamina, ela consegue ser suficiente para mudar a bioquímica cerebral e mudar até mesmo o pensamento das pessoas. É uma coisa que eu queria deixar esse relato aqui, porque eu já vi isso acontecer algumas vezes, talvez não sei se a doutora Bárbara já teve essa experiência, né? Mas realmente eu falo que é uma né? Ou seja, ao invés do pensamento para o corpo, quando você faz esse pico de serotonina, a gente inverte o fluxo, né? Dessa mudança de paradigmas, né, Bárbara? Sim, sim. Os estudos mais interessantes que a gente tem, assim, com um perfil de evidência mais bacana, são realmente para essas depressões graves e refratárias, né? Então, realmente, ketamina é algo que tem muitos anos que está sendo muito estudado e realmente os estudos são bacanas, é capaz realmente de reverter quadros graves com uma certa rapidez, mas também é muito importante a gente entender como a gente vai fazer esse segmento, né? E muita gente preocupa assim, daquilo se tornar uma droga de abuso, mas isso não é relatado, tá, na literatura, porque ketamina, sim, é uma droga de abuso, as pessoas usam com finalidades recreativas, mas não é a mesma, nunca será, né, a mesma que é utilizada, não é a mesma, não é a mesma substância, né, enfim. É uma outra coisa, é um tratamento segmentado, é um tratamento multi. É muito importante a gente falar sobre a importância da colaboração familiar, do médico que está junto e da psicoterapia, claro, né? Então, não, eu diria que todas as pessoas que fazem tratamento para dor crônica, elas precisam passar pelo menos por uma avaliação de um psicólogo para entender. A maioria vai ficar ali, né? Vai acabar fazendo um acompanhamento, mas pelo menos avaliar o estado emocional dessa pessoa, porque a dor vai gerar um prejuízo
de humor, inevitavelmente. Então a gente às vezes fica até sem saber o que veio primeiro, ovo ou a galinha, né? Começou a sentir dor e deprimiu, ou deprimiu e começou a sentir dor, ou os dois juntos, que geralmente é o caso, porque a gênese, né, é a mesma, mas também é muito comum, por exemplo, as pessoas pós-trauma, uma pessoa que não tem essa genética, isso que a gente está falando, aí pós um trauma físico muito intenso, com meses de reabilitação, desenvolver sintomas depressivos oriundos de muita dor, né, de sedentarismo e etc. Então, sim, ketamina é muito interessante. Acho que só deixar muito, muito pontuar isso, muito assim, que é importante você perguntar para o seu médico, você conversar sobre, você ver se isso é para você, tá? Porque a gente está falando sobre um tratamento para transtornos refratários, graves, claro que não é para... Não é a primeira opção de tratamento, definitivamente. Exato. Claro que não, hoje em dia a gente está vendo que a gente não está usando somente em transtornos gravíssimos, mas o que a gente tem mais de literatura mais robusta, a gente está falando ainda de sintomas muito graves. Então, para a grande maioria das pessoas que vem relatando esses sintomas que a gente mencionou, a gente vai conseguir otimizar, fazendo otimização nutricional, orientando hábitos de vida, orientando atividade física, orientando a mudança da dieta, então acompanhamento nutricional. Se você não pode fazer um acompanhamento nutricional, trabalhe autoobservação. Como eu me sinto com determinado alimento. Tire um alimento que você tem dúvida se te faz mal por uns dias e veja como você se sente. Isso é uma coisa que os indianos faziam há 2000 anos. E não tinha nada disso que tem hoje. Não tinha há 200 testes de intolerância alimentar. E eles faziam. Então, é a autoobservação, que é algo que hoje em dia as pessoas estão vivendo nesse modo total automático, não param um segundo, então elas não sabem nem como elas se sentem com determinado alimento. Você pergunta, você sente alguma coisa com isso? Não sei, né? Não sabe, então não tá se observando, não tá se dando tempo, não tá tendo tempo de autocuidado. Já acorda e celular. Quem aqui que não faz isso? Eu acho que a maioria aqui faz isso, né? Então, hábitos de vida vão entrar muito aí nesse tratamento de dores no geral, principalmente fibromialgia também. Para que desenvolver o estado de presença, né, Bárbara? Por isso que muitas vezes a meditação, o yoga, o pilates, né? A pessoa às vezes ir para uma fisioterapia, ter uma hora para cuidar, ir para uma academia, ter uma hora para estar em contato consigo mesmo, né? Ou seja, ter uma atividade que ela consiga perceber o corpo, né? Autocuidar-se, né? Uma massagem, né? Uma sauna, uma caminhada ao ar livre para a pessoa que às vezes fala assim, não tem dinheiro para fazer isso. Bem, sai, vai caminhar, tomar um banho de sol, né? Eu acho que o sol é um dos remédios mais eficientes que existem, né? nesse planeta que nós vivemos, que ele é capaz de causar inúmeros benefícios para a saúde, aumentar a conversão da vitamina D, né? É interessante, a gente está falando sobre ATP, né? Eu trabalho com laser aqui na clínica, né? A gente usa laser infravermelho. Existem hoje aparelhos que são utilizados com laser e com LED infravermelho que eles estimulam a produção de ATP na mitocôndria. Então, se esse laser, esse LED, que é uma irradiação de luz, ele é capaz de estimular a produção de ATP, ele consegue diminuir a fadiga, consegue diminuir a dor. Então, são métodos que muitas vezes, às vezes a pessoa pode fazer em casa. Hoje em dia, já tem pessoas que estão tendo aparelhos desses nas suas próprias casas, para fazer ali o seu banho de infravermelho, né? Então, são formas que a pessoa pode também utilizar, que é através dessa questão da consciência, do autocuidado, que é importante, que é indispensável. Uma coisa que eu ia pedir para você comentar para a gente, doutora Vaz, você falou sobre a questão de... Né, enfim, teve a pergunta que ketamina, eu não tive como não responder, mas você falou a questão de pessoas que usam de maneira recreativa, né? E falando sobre questão de drogas, né? De tabus a respeito de drogas, essas coisas todas. E o canabidiol? Você já leu alguma coisa a respeito do uso de canabidiol para fibromialgia? Eu não sei se você já tem experiência, né? Eu, particularmente, prescrevo com uma certa frequência o canabidiol, mas eu queria que você desse sua opinião a respeito. Olha, em termos de literatura científica, né? Porque muito mais do que do nosso achômetro é o que a literatura está mostrando.
e eu sei que você é muito atualizado, e eu sempre estou lendo, então hoje em dia a medicina canábica é uma realidade e existem vários estudos. Eu acho que começa, né? Tudo na psiquiatria começa de uma forma mais ou menos assim acidental. Então começaram a fazer estudos com pessoas com epilepsias de difícil controle, né, usando o canabidiol, e aí percebe-se uma melhora multifator, então otimização de outros aspectos, melhora no humor, melhora no padrão de dor. O canabidiol já era estudado para dor em pacientes em cuidado paliativo, então começa também muito no cuidado paliativo. E hoje a gente já tem evidências robustas de canabidiol para o tratamento da dor crônica. Mas existe um certo estigma ainda, né? Então, deixando bem claro, gente, a maconha é uma planta que tem dois ativos principais, o THC e o canabidiol. O THC é a substância da maconha responsável por causar o barato, as alucinações, né? As alterações sensoperceptivas, e o canabidiol tem propriedades ansiolíticas, predominantemente ansiolíticas, analgésicas. Então, a pessoa que usar o canabidiol, ela não vai ficar doidona, né? Porque muita gente pensa isso. Então, isso não vai acontecer. E eu explico isso no consultório. Muitas pessoas optam por iniciar dessa forma, mas, novamente, orientando aqui, quando a pessoa já usa alguns outros psicofármacos, ou mesmo ela já usa outras medicações, a gente tem que ver como que é isso aí, né? Se cabe isso aí. Então, não é para todo mundo, mas sim, tem muitos estudos e estudos interessantes com perfil de efeito colateral menor. Que eu acho que é uma coisa que eu ia falar, que é algo que realmente os efeitos colaterais de muitas medicações que são passadas assim como se não fosse nada, são muito importantes. Então, se a gente está falando de medicação antidepressiva, inibidor da recaptação de serotonina, a gente está falando de queda de libido, a gente está falando de constipação intestinal, disfunção sexual. Então, a gente tem que passar com responsabilidade, né? Agora, é totalmente diferente da pessoa fazer um uso da maconha recreativa, fumar a maconha, né? Então, o que a gente está falando aqui é o uso do canabidiol, que é a propriedade analgésica e ansiolítica também presente na É uma, planta. é uma substância natural, ela não é sintética, né? Então existe essa característica que eu acho importante ressaltar. Ela é legalizada, esse uso no Brasil ele é autorizado, é uma substância de prescrição médica exclusiva, né? Então, ou seja, não, em alguns países já é autorizado a comercialização como um suplemento alimentar. Mas no Brasil, neste momento, né, no dia dessa live, ainda é considerado um medicamento. Então, o uso dele tem que ser obrigatoriamente por indicação médica. Eu vou pegar umas perguntas aqui, doutora Bárbara, só para a gente poder responder. Ó, uma pessoa perguntou aqui o seguinte: sobre fibromialgia, climatério, queda de hormônios associado com pioras das dores. Eu vou lendo as perguntas e você vai respondendo, pode ser? Para a gente atender aqui as solicitações das pessoas que estão chegando no balãozinho da interrogação, beleza, gente? Eu não vou conseguir ler os comentários, infelizmente. Mas vamos lá, doutora Bárbara. Fibromialgia, climatério, queda de hormônios. Fala um pouquinho para a gente aí. Tudo a ver, né? Inclusive, semana passada, assisti a live que vocês estavam falando exatamente sobre isso e foi interessantíssimo. Então, é um período onde há mudança de hormônio, onde há queda, né, principalmente de estradiol, progesterona. Então, esse mecanismo está totalmente ligado à nossa produção de neurotransmissores. Então, é importante, nesse momento, né, menopausa, as mulheres procurarem um bom ginecologista e fazer a otimização, reposição hormonal, se for indicado para ela. Para a maioria vai ser indicado, né, para manter esse organismo funcionante, porque hoje em dia as mulheres, a menopausa não é o fim da vida, pelo contrário, tem muita gente começando carreiras aí na menopausa.
Então, não é porque você não pode mais gerar uma criança que você não vai poder fazer mais nada. A gente precisa de hormônios para a gente funcionar, né? Então, tá altamente ligado. O período da menopausa está altamente ligado à piora do humor, né? Com queda expressiva nos nossos níveis hormonais, testosterona, então, né? Cai muito, então gerando tudo aquilo que a gente falou, gerando fadiga, gerando sintomas de humor e, portanto, gerando dor. E um menor limiar à dor, né? Então, se eu não tenho energia também para me exercitar, para manter a massa magra, então é uma série de coisas. Realmente vai caindo o nosso potencial de fazer massa magra, a gente vai perdendo isso por causa da queda hormonal. Então, isso vai influenciar com certeza no aumento da dor como um todo, né? Tanto intensidade como frequência e dificuldade em manter esses hábitos todos que a gente falou que vão auxiliar no tratamento. Então, Já vamos pegar o gancho para a pergunta da Tânia Costa sobre hipotireoidismo. Também tá ligado, né? Hipotireoidismo, se a gente estiver falando da doença de Hashimoto, que é a principal doença ligada ao hipotireoidismo, claro que existe o hipotireoidismo induzido, por exemplo, se a pessoa retira a tireoide, né? Mas a Hashimoto é uma doença autoimune. Quando a gente está falando de autoimune, acho que vocês já entenderam, né? A gente está falando de mecanismos de inflamação sistêmica. Então, sim, tem a ver. Fora que a nossa função tireoidiana tem toda a relação com o nosso perfil de energia. Tanto que no meu consultório, a pessoa chega, episódio depressivo, ela nunca vai sair sem um pedido de função tireoidiana, dentre outras. Mas eu sempre vou pedir, porque hipotireoidismo se confunde muito com depressão, né? Então, sintomas de hipotireoidismo: cansaço, fadiga, perda de interesse, desatenção. Então, eu não posso simplesmente achar que a pessoa está deprimida. Eu tenho que primeiro ver se tem alguma coisa errada com a função tireoidiana dela. Então, sim, alterações na função tireoidiana vão ter, né? Não tem como diferenciar uma coisa da outra. Vai piorar a fadiga. Se eu pioro fadiga, eu pioro dor. É muito legal essa parte hormonal, tanto dos hormônios que diminuem com o climatério, quanto a testosterona, que a doutora Mara falou, o hormônio de crescimento, o hormônio da tireoide. E ela falou assim, o paciente não sai do consultório do psiquiatra sem um pedido de avaliação da tireoide. E também não sai do meu consultório de ortopedia sem avaliação da tireoide. Porque além de estar relacionado com esses sintomas de comportamento que a doutora Bárbara falou, os nossos músculos, os ossos e até a cartilagem possuem receptores para o hormônio da tireoide, para hormônios estrogênicos, para androgênicos, entre outras substâncias, insulina também. Então, o que acontece? Muitas das vezes a pessoa está com um quadro de artrose ou de sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular, ou de fadiga muscular, e ela está tendo uma diminuição do estímulo endócrino, que são os hormônios que são produzidos pelo corpo. Então, ela vai ter uma fadiga muscular pela diminuição da capacidade desse músculo fazer a sua função. E o músculo, né, uma coisa que ontem eu estava escrevendo um artigo sobre isso, mandei para um congresso, que o músculo ele é um órgão endócrino também. Muitas pessoas não sabem, mas a perda de massa muscular ela diminui a produção de diversas substâncias necessárias para o bom funcionamento do corpo, né? Então acho que são vários aí os pontos. Eu poderia ficar aqui, né, Bárbara, muito tempo ainda conversando. Tá sendo uma delícia aqui fazer essa live com você, de verdade. Mas infelizmente a gente precisa, né, enfim, finalizar essa live de alguma maneira. Então, assim, eu quero deixar para vocês aqui, né, a minha indicação é a psiquiatra que eu indico para os meus pacientes, é a doutora Bárbara. Se alguém estiver aqui me acompanhando, que seja meu paciente, né, já pode clicar aqui em cima, né, na fotinho aqui, já seguir o perfil da doutora Bárbara. Né, quem estiver assistindo gravado, eu vou deixar o arroba dela marcado nos comentários, no primeiro comentário, né, e na legenda do vídeo, na verdade, porque eu acho que não dá mais para o médico ortopedista ele não ter uma ótima relação com o médico psiquiatra. E vice-versa, talvez, né, Bárbara, também, né? Acho que nós temos que ter essa interligação para que nós possamos... Né? A Ângela perguntando onde nós somos. Ângela, a doutora Bárbara atende aqui em Belo Horizonte, eu atendo em Belo Horizonte, eu atendo em São Paulo, mas nós dois atendemos online, então nós somos do mundo, né, Bárbara? Antigamente, de onde esse médico é, né? Ah, você é de São Paulo, do Rio, de Brasília? Não, nós somos hoje, né, através da internet, nós estamos aqui falando com pessoas do planeta, né? E talvez Exatamente.
né? Daqui a alguns anos, se ela vai ficando gravada, até em outros planetas a gente consegue chegar. Então, Exato, a gente atende no mundo todo, tem pacientes de vários países. E eu acho, gente, eu queria agradecer muito pelo convite, doutor Otávio. Você sabe o quanto eu admiro você e ter contato com a sua clínica, né? Poder conversar um pouco, trocar ideia, mudou também a minha visão sobre vários pacientes, sobre a minha clínica, né? A nossa interface, a ortopedia se encontra com a psiquiatria na dor, justamente na dor crônica. Então, é muito bacana e também eu recomendo o doutor Otávio para todos, todo mundo que me conhece já sabe que eu passo para todo mundo, porque esse lado humanizado e integrado na ortopedia é essencial. Ainda mais quando a gente vem muito com sintomas localizados, mas ter essa ideia da pessoa, isso é fundamental, né? E eu acho que para todo mundo ficar com essa ideia, assim, seja o seu mestre mesmo. Quando a gente fala sobre meditação, a gente não está falando só sobre sentar e ficar igual um Buda. A gente está falando sobre qualquer coisa que você faça com atenção plena, o que a gente chama de meditação ativa. Se eu estiver me exercitando e se eu estiver fazendo isso com foco total, sentindo cada sensação do meu corpo, se eu estiver inteiro ali, isso é meditação. E meditação gera neuroplasticidade, portanto, melhora a dor. Meditação é um tratamento gratuito, né? Para dor, todo mundo pode fazer em qualquer lugar. Então, pesquise. Para aqueles que puderem fazer acompanhamento nutricional e fazerem acompanhamento psicológico, eu recomendo fortemente. E aí, se você me perguntar qual modalidade de psicoterapia, aquela que você gostar, aquela que você aderir, a boa é aquela que você faz, é igual atividade física, a boa é que você vai. Então, é quase um mantra que eu deixo para os meus pacientes, mas vou finalizar com isso, gente. Assim, feito é melhor do que perfeito. Então, vamos parar de colocar metas inatingíveis, vamos dar o primeiro passo. Então, se você não se exercita, caminhe 10 minutos. Se você não medita, medite 2 minutos. Tente, procure, veja algo que faz sentido para você, né? Não é pegar isso tudo que a gente falou e achar, colocar como se fosse verdade absoluta. Pesquise, veja se algo do que a gente disse faz sentido para você, né? Se isso tem alguma ressonância com o que você sente. Isso é o principal. Então, comece pelo primeiro passo. Então, se você quer se alimentar melhor e tá uma bagunça, comece acrescentando alimentos mais nutritivos, ao invés de cortar tudo que você gosta, sabe? Comece do início. Não vamos colocar metas muito grandes, não, senão a gente desiste e não faz. E não é porque a gente não quer, né? Eu sempre bato nessa tecla. É porque a gente já está acostumado a fazer as coisas de um certo jeito. Então, você tem que se dar a oportunidade de fazer diferente, mas não coloque metas gigantescas. Coloque metas menores, para que aquilo vá crescendo dentro de você, né? Então, ao invés de acordar e pegar seu celular direto, que tal 5 minutos de silêncio? Eu acho que todo mundo aqui consegue fazer 5 minutos de silêncio pela manhã. E isso faz uma diferença. Para quem ora, para quem tem vínculo religioso e espiritual, faça uma oração de 5 minutos pela manhã, né? Agradeça. Isso, por mais bobo que pareça, não é. É científico também. Hoje aqui o negócio é artigo científico. Então, comece pelo pequeno e valorize esses pequenos passos. mas tem artigo científico que fala sobre meditação, sobre perdão, sobre gratidão também. Mas isso é tema para outras lives, né, Bárbara? Eu acho Exatamente, com certeza. Pessoal, deixa eu fazer uma Isso enquete. científico. Vocês sobreviveram até agora. Quem aqui nessa live começou na hora que achou que ia falar com uma psiquiatra, que tinha uma ideia diferente da psiquiatria e que agora, depois dessa live, está pensando já em marcar uma consulta com a psiquiatra? Né? Eu acho que assim, eu acho que quem veio aqui com uma ideia muito diferente, o psiquiatra é um médico maluco, né? Meio doidão, né? Que não dava muita atenção para o paciente, que simplesmente pegava e dava um remédio. O que vocês acharam, doutora Bárbara? Fala aí nos comentários para a gente. Eu quero dar 2 recadinhos enquanto vocês vão fazendo esses seus comentários. Na semana que vem, nós falamos muito aqui sobre dieta anti-inflamatória e realmente ela é muito importante para o tratamento não só da fibromialgia, das dores crônicas, da artrose, da depressão também, né, Bárbara? A gente sabe que tem
essa interface. Então, na próxima semana, eu vou estar aqui com a Thaís Morato, que é nutricionista, que trabalha aqui na nossa equipe. E nós vamos fazer uma live específica sobre alimentação anti-inflamatória, dieta anti-inflamatória. Como é que a gente consegue? O que é o alimento que inflama? Qual é o alimento que inflama? Qual é o alimento que ajuda a desinflamar? O que a gente pode utilizar em casa para diminuir a inflamação? Então, eu queria saber de vocês aqui, né? Que estão colocando aí os comentários aí sobre a doutora Bárbara, né? Que gostaram ainda dessa nossa convidada de honra nessa live de hoje. E para as pessoas que estão nos assistindo, né? Eu quero também deixar aqui um recado que nós estamos começando a primeira turma no Brasil de ortopedia integrativa. É uma pós-graduação em ortopedia integrativa, na qual nós vamos falar sobre comportamento, sobre hábitos de vida, sobre nutrição, sobre atividade física. Vamos ter professores, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, enfermeiros. É uma equipe que está juntando pessoas de várias áreas de formação para a gente conversar sobre a abordagem integrativa das doenças ortopédicas. Então, eu quero deixar o convite para vocês, né? Podem seguir, clicar lá no meu link da bio, que lá tem mais informações sobre esse curso, né? E, mais uma vez, quero aqui agradecer a doutora Bárbara, né? Pessoal, não esqueça de seguir a doutora Bárbara, né? Que vocês vão poder falar com ela, mandar direct, ligar no consultório, quem tiver interesse em marcar uma consulta, né? Eu te falo que nós precisamos de mais doutoras Bárbaras nesse Brasil. A medicina precisa mais de doutoras Bárbaras. Muito obrigado, gratidão. Igualmente, igualmente. Parabéns pelo trabalho, conhecimento de ouro e realmente conhecer você mudou a minha perspectiva para muita coisa e é muito legal essa troca. Quero agradecer todos os elogios, gente. Muito obrigada. Foi maravilhoso conversar com você e, como sempre, a gente ficaria horas, porque o nosso papo aqui vai de horas. Daqui a pouco nós estamos falando de ET aqui, o povo assusta e vai embora. Namastê, gratidão. Obrigada, doutor Otávio. Muito Encontramos obrigada. então na próxima terça-feira, às 19 horas em ponto. Forte abraço. E eu estarei presente com certeza. Tchau, tchau. Abraço a todos. Um beijo. Beijo.